Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h03, voltamos com o primeiro jornal nesta manhã de quarta-feira pela Prever FM. E para a nossa entrevista número 775, já está aqui no estúdio o diretor do Hemocentro, Dr. Cláudio Miranda. Dr. Cláudio, bom dia, satisfação em tê-lo aqui na Prever FM. Bom dia, Márcio, Godinho, Ellen, Lori. É um prazer enorme estar aqui com vocês numa semana importantíssima para os bancos de sangue do Brasil. Semana que comemoramos não somente o Dia Nacional do Doador de Sangue, mas para nós aqui em especial a semana que a gente conseguiu fazer uma entrega importante de uma ampliação ainda mais importante do nosso Hemocentro aqui de Botucatu. Vamos começar falando então dessa ampliação, doutor. O André comentou rapidamente ontem, né? Que é bastante importante e o que vai beneficiar o doador, os funcionários, enfim, Botucatu como um todo. Nos últimos 2 anos, nós conseguimos, através de uma parceria tanto do Ministério da Saúde quanto do governo federal e da classe política também, porque nós conseguimos recurso tanto através de um convênio do Ministério da Saúde, tanto com a parceria do governo do estado e com a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, através de emenda parlamentar, nós conseguimos aí angariar praticamente R$1,5 milhão para que a gente fizesse a modernização e a ampliação do Hemocentro. O Hemocentro já era uma estrutura de quase 42 anos, ela tinha uma estrutura que precisava de uma atualização, precisava de uma modernização de equipamentos, precisava ampliar a sua área para que a gente pudesse crescer em importantes setores do Hemocentro, como o transplante de medula óssea, que muitas pessoas não sabem que acontecem dentro das estruturas do Hemocentro, mas também ampliar a coleta de plaquetas. Estava escutando aqui que o nosso amigo Lorival já é há anos doador de plaquetas e a gente precisava de uma estrutura própria para fazer essa doação, justamente porque a doação de plaquetas ela é um pouco diferente da doação de sangue, porque ela depende de alguns equipamentos, ela depende de alguns espaços que sejam mais confortáveis ainda para o doador, até porque o doador acaba ficando entre 1 hora e meia nessa doação. E aí não faz sentido nenhum a gente ter um espaço que não seja confortável e que não seja adequado para esse doador. Então nós conseguimos na segunda-feira agora, às 14h30, fazer essa entrega. Foi muito importante, nós tivemos a presença de várias autoridades da região, deputados, enfim, toda a comunidade HC esteve presente nessa entrega. E para nós foi um grande prazer poder entregar um espaço tão aconchegante, tão acolhedor para a nossa comunidade. O Cláudio, o Godinho falou que ele chegou a doar plaqueta, tirando o sangue de um braço e voltando pelo outro. Olha, nem você pegou essa. Não, hoje não. Hoje a gente tem equipamentos em que a gente faz uma única punção. Comigo assim. Ela sai pelo mesmo braço que ela volta, então ele retira o sangue total, esse sangue vai para uma máquina, ele é filtrado, a gente separa a plaqueta dentro de uma outra bolsinha que fica dentro dessa máquina e esse sangue retorna para o doador. Tudo no mesmo acesso, ele é bem mais tranquilo, mais confortável e não precisa de duas picadas. Porque ele ia ser bem desconfortável, se ficar com os 2 braços, ficaria muito imobilizado mesmo, E né? fora que, além das 2 picadas, ainda ia ter que ter mais uma terceira picada, porque a gente tem que fazer a coleta de exames antes da doação. Então, realmente, não era tão confortável, tão amigável a doação de plaquetas. Hoje é bem mais tranquilo, hoje a gente faz uma picadinha ali, já consegue fazer tanto a dosagem de exames, quanto a própria saída e entrada do sangue desse doador, com muito mais conforto e mais tranquilidade. Você pode até rir, viu, Cláudio, mas me incomoda mais aquela picadinha na ponta do dedo do que a própria agulha, a hora que coloca. Mas a hora que vai dar aquela pontada um tiquezinho só automático, né? Aquela me incomoda. Agora, a agulha, que é bem maior, que coloca no braço, não me incomoda. Agora, aquela ponta do ar que vai dar aquela cutucada no dedo, eu tento dar uma puxada na mão. E aí, Lorival, E aí é mais interessante. Mas é um reflexo, sabe? A hora que vai picar o dedo, fala, caraca, o dedo não. E aí é mais interessante isso, porque agora nós estamos evoluindo para que nem essa picada a gente tenha mais. Ah, que bom. A gente tem um equipamento, que esse equipamento é o que a gente chama de hemoglobinômetro.
Ele é um equipamento que a gente coloca, é parecido com um manguito daquele de fazer a pressão, de medir a pressão arterial. Só que a gente coloca no dedo, ele aperta da mesma forma que aperta o manguito de medir pressão arterial e ele já consegue digitalmente nos trazer a dosagem da hemoglobina, que é o que a gente faz antes da doação. Nós estamos para qualificar esse equipamento, Lorival, então espero que a partir de 2026 a gente não precise mais essa picadinha desconfortável nos doadores. Olha, conta uma curiosidade, já aconteceu de alguém chegar lá para doar sangue ou plaqueta e descobrir que ele tinha um mal grave, uma doença grave, porque quando eu vou lá doar, o Cláudio, qualquer um vai doar lá, vocês fazem todo o exame, obviamente. Sim. Aí se vocês descobrirem alguma coisa, você chama aquela pessoa, fala, ó, meu querido, você tá com esse problema aqui. Já aconteceu de alguém descobrir alguma coisa grave? Coisa simples não adianta, mas grave ali? Sim, Lorival, infelizmente, e não é tão incomum, tá? Sério? A gente, pelo menos toda semana, hoje o Hemocentro tem um ambulatório que nós chamamos ambulatório de doadores inaptos. O que acontece? Quando a gente recebe o doador, ele passa por uma triagem clínica, a parte de triagem hematológica, que é a picadinha, a famosa picadinha para a gente testar a anemia. E se ele eventualmente não tem nenhuma detecção de nada, nenhuma situação de risco ali na triagem, ele vai doar. A partir do momento que ele doou, esse sangue vai passar por uma série de exames, sejam eles exames bioquímicos, microbiológicos, mas também exames sorológicos, para a gente detectar se há alguma doença infecto-contagiosa dentro daquele sangue que foi doado. A partir do momento que a gente detecta, por exemplo, podemos detectar HIV, hepatite B, hepatite C, podemos detectar sífilis, podemos detectar toxoplasmose, doença de Chagas, enfim, diversas doenças. A doença de Chagas ela é muito silenciosa, né? Exato. 30, 40 anos. Que exato. E infelizmente no barbeiro, aí que você vai ver já é tarde. E ela é muito prevalente na nossa população e ela tem problemas crônicos graves, como alterações graves no coração, alterações graves no sistema digestivo para deglutição. Então, quando a gente detecta esse tipo de situação, imediatamente o Hemocentro entra em contato com esse doador, ele é agendado nesse ambulatório específico de doadores inaptos, a gente faz toda a comunicação, a gente faz o reteste desse doador, então a gente testa não somente no laboratório do Hemocentro, mas também no laboratório clínico do hospital para ter duas amostras distintas para a gente poder de fato fazer essa confirmação. E em se fazendo a confirmação, nós vamos dar seguimento para esse paciente. Vamos supor que ele detecte HIV, ele vai ser encaminhado para o hospital dia para fazer seguimento com a infectologia. Vamos supor que ele detecte doença de Chagas, que tem algum comprometimento cardíaco, alguma coisa, ele vai seguir com a infecto e com a cardiologia, e assim então nós podemos dizer que doar sangue você pode estar salvando uma outra vida ou a sua própria vida. Exatamente. É uma forma de você ganhar um exame gratuito ali, né? Olha, é uma dupla salvação. Uma dupla, posso estar salvando uma outra, de qualquer jeito você salva alguém. Sim. Ou você salva o próximo, ou você salva a si próprio. Exatamente. Essa é a ideia da doação. Só tem vantagem, só tem lucro. Só vantagens. E nessa reforma que você trouxe aqui, anunciou a entrega, o que muda pro doador e porque assim, a gente tem que entender que o doador que vai lá fazer a doação de sangue, nós doadores, a gente não tem noção do que é por trás daquilo, né? Parece que você doou a bolsinha de sangue ali, já vai pro paciente, saiu dali, já vai direto pro leito de quem vai precisar. O que muda fora, né? Porta fora ali que o doador enxerga e para dentro, quais foram as mudanças? Foram várias, André, e assim, desde a recepção, então nós ampliamos a recepção com um número maior de recepcionistas para poder atender com mais agilidade os nossos doadores. Dentro da Praça do Doador, nós reformamos praticamente ela inteira, foi reforma de telhado, foi reforma de bancos, mobiliário, climatização, que foi muito importante, então ali era um espaço que era de fato um pouco quente, então com essa climatização a gente deu um conforto muito grande para esses doadores. A gente habilitou mais salas para fazer a triagem de forma mais ágil e rápida, para o doador não ter que ficar esperando muito tempo para fazer a triagem antes da doação. E dentro da sala de coleta nós ampliamos também o número de cadeiras para fazer a doação. Então isso até o doador doar. A partir do momento que o doador doou e esse sangue foi para a produção, vamos chamar dessa forma,
ele foi para os laboratórios, lá dentro nós ampliamos os laboratórios e equipamentos e modernizamos esses equipamentos para que o processamento do sangue fosse feito de forma mais segura para os nossos pacientes. Nós entramos num projeto junto à CENEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Existe um trabalho da CENEM para que alguns irradiadores de sangue que são à base de cobalto, pelo risco de terrorismo, a Comissão Nacional de Energia Nuclear está retirando esses equipamentos de mercado mesmo, por risco de roubo, risco de terrorismo, risco de bombas. Então isso está sendo retirado. E a gente fazia a irradiação de sangue dentro da radioterapia numa bomba de cobalto. Era uma irradiação que demorava em torno de 90 minutos. A gente entrou nesse projeto, nós conseguimos ser contemplado por uma moderna máquina de irradiação de sangue por raio-x, que é muito mais seguro, uma energia muito mais limpa, muito mais sofisticada. Hoje a gente consegue irradiar, por exemplo, 6 bolsas de sangue em 280 segundos. Tá? Então são basicamente 5 minutos. A gente não precisa irradiar o sangue antes para deixar no estoque, porque aí quando você irradia, você diminui a validade do sangue. Qual que é a necessidade desse procedimento? A irradiação de sangue, a gente tem principalmente pacientes que são oncohematológicos, ou seja, que têm doenças neoplásicas do sangue, pacientes transplantados. Eles são pacientes que podem fazer uma situação durante a transfusão de sangue que a gente fala doença de hospedeiro e receptor. É uma doença grave que pode, inclusive, evoluir a óbito. É uma situação em que o corpo rejeita totalmente esse sangue que foi transfundido e, assim, independente de ser a mesma tipagem, certinho. E aí, o que a gente faz? Quando a gente faz a irradiação desse sangue, a gente mata, literalmente, algumas células que estão ali naquele sangue e que vão impedir que o receptor desse sangue tenha essa reação enxerto doador. Isso é importantíssimo dentro da hemoterapia, porque hoje grandes parte dos nossos clientes são ou pacientes transplantados ou os pacientes oncológicos, que são pacientes que precisam frequentemente de transfusão de sangue, de transfusão de plaquetas. Então, a irradiação do sangue hoje com qualidade, que é o que a gente consegue fazer com esse novo equipamento e com agilidade, ele vai dar muito mais tranquilidade, segurança e conforto, principalmente para esse perfil de pacientes que nós temos no HC. Doutor Cláudio, entrevistas como essa que nós estamos fazendo, a sua ida nas emissoras de rádio e tudo mais, até que ponto elas contribuem para aumentar o número de doadores? Porque a gente sabe que a gente está vivendo uma época, estamos nos aproximando do final de ano, o pessoal entra em férias, vai viajar e também os acidentes acontecem e de repente o banco de sangue, o estoque começa a reduzir. Até que ponto tudo isso, no caso das entrevistas e da época de doação? Você sabe, Márcio, que não por acaso o Dia Nacional do Doador de Sangue é no dia 25 de novembro. Quando a gente começa a chegar na última semana de novembro e durante todo o mês de dezembro e o começo de janeiro, esse período é um período extremamente crítico para todos os bancos de sangue do nosso país. O que acontece? A gente tem férias, a gente tem muitas viagens, a gente tem, infelizmente, muitos acidentes de trânsito. A gente tem também muitos abusos por parte de pessoas que acabam aí abusando de bebida alcoólica, abusando de alimentação, abusando de algumas situações. E isso tudo faz com que os doadores desapareçam, literalmente, por quase 2 meses, 1 mês e meio pelo menos. E aí? Né? E aí entra exatamente isso que nós estamos fazendo aqui, que é convocar, clamar para a população e tentar, de fato, sensibilizar a nossa sociedade que a doação de sangue, ela tem que ser perene, ela tem que ser frequente. Por isso que eu estava escutando também, Godinho, você falar, e achei muito pertinente a sua colocação da história de que os homens hoje podem doar até 4 vezes por ano, as mulheres 3 vezes por ano, e no caso de plaquetas, a gente pode fazer a doação, se for a doação por aféres pela máquina, a gente pode fazer até 1 vez por mês essa doação.
O período é até melhor, mesmo sendo homem ou mulher. Então, assim, são situações que a gente precisa, de fato, sensibilizar a população para aqueles que são doadores, de fato, de carteirinha, que eles possam ir pelo menos 2, 3 ou até 4 vezes, no caso dos homens, por ano, fazer essa doação de forma frequente, de forma contínua, e também sensibilizar novos doadores, que aí entra, de fato, a importância dos nossos agentes de captação. Eles, nesse momento do ano, eu falo que há uma pressão imensa em cima deles, porque eles que são responsáveis por fazer contato com os doadores, contato de novos doadores, fazer o contato com as empresas, fazer as parcerias com a sociedade civil organizada, justamente para que a gente possa sensibilizar essa população e ampliar a captação de sangue e, com isso, dar mais segurança para os nossos estoques. Ontem, por exemplo, foi uma ação importantíssima que nós fizemos com algumas empresas e com algumas escolas da cidade. Nós tivemos ontem presente na nossa sala de coleta 140 doadores. Esse é um número bastante interessante, Márcio. Esse é um número que representa basicamente 1/3 do nosso estoque seguro do Hemocentro, que hoje está em torno de 500 bolsas. Quando a gente chega a um estoque de 550 bolsas, a gente, de fato, fica com um estoque seguro, que é um estoque que é possível abastecer todos os hospitais que nós abastecemos por pelo menos 10 dias. Então, ações como essa, né, e momentos como esse aqui, com a audiência que a Prever FM tem, só fazem com que o nosso banco de sangue seja muito mais frequentado e que a gente consiga, de fato, captar um número muito maior de novos doadores também para nossa segurança de estoque. Que bom. Cláudio, aquela história é a seguinte: eu tô doando plaqueta, tô doando sangue, quer dizer, o meu organismo vai produzir novamente isso num período curto. Que benefício isso traz para mim? Eu vou estar com sangue novo, vou que me rejuvenesce, me dá mais energia? Tem algum benefício de eu doar o sangue? E também quebrar os mitos, né? Porque tem gente que fala que afina o sangue, que faz mal pro sangue. O que acontece com o meu organismo quando eu dou sangue? O que acontece comigo? Quando a gente fala em fazer a triagem adequada do doador, a gente justamente está captando a possibilidade daquela pessoa que está ali doando sangue, dela ter de fato algum problema de saúde. E aí, eventualmente, a gente precisa pesar dentro da balança se ele vai ter prejuízo na doação de sangue ou se de fato ele não vai ter prejuízo na doação de sangue. Porque se ele tiver, de fato a gente vai inaptar esse doador e vai falar, olha, a gente entende, a gente agradece muito e às vezes isso acaba até frustrando muitos doadores que gostariam de doar, mas acabam não podendo doar. A gente sempre vai pensar na segurança daquele doador. Então, se ele tem alguma patologia, se ele tem algum histórico ali que vai fazer ou vai colocá-lo em algum risco fazendo a doação, a gente faz esse impedimento. Essa história de que o sangue vai ficar fino, isso é tudo mito, isso é tudo lenda, tá? Hoje, se a gente for pensar numa doação de sangue, em até no máximo, estourando 72 horas, todo esse sangue doado ele já é reposto ao nosso corpo. E se você está fazendo a doação, Lori, e você eventualmente percebe que quando você tira esse sangue na verdade ele não está velho. Esse sangue é o sangue que está circulante, que está oxigenando o seu corpo. Quando você produz células novas, sua medula óssea produz esse sangue novo, sem dúvida nenhuma você fica com hemácias mais novas, hemácias mais ávidas por oxigênio, e aí sem dúvida nenhuma o transporte de oxigênio no seu corpo, né, e a circulação dessas hemácias novas, elas vão te trazer esse benefício. Então você fica, vamos dizer assim, eu vou. O cara que bebe muito, só tem sangue, só tem álcool no sangue, o que acontece? Eu vou usar uma analogia que a nossa coordenadora da Hemorrede do Estado usou no seu discurso lá na segunda-feira no Hemocentro. Ela falou que a gente precisava ser tão oxigenado como uma hemácia, a gente precisava ser tão agregador como uma plaqueta e a gente precisava ser tão ágil quanto um leucócito. E justamente por isso,
quando a gente tem hemácias mais novas, elas são mais ávidas por oxigênio. E se elas são mais ávidas por oxigênio, né? Ela vai te oxigenar melhor. O Márcio tá com sangue com mais de 60 anos ali. O Márcio tá na hora de trocar. Até porque a gente não perde meio litro de sangue todo dia. Não, exatamente. Você perde meio litro de sangue da sua vida se você não fizer a doação. Recarga. Exatamente. Então, assim, a gente tem o benefício direto na saúde, porque justamente nós vamos ficar com hemácias de fato mais novas, hemácias mais ávidas por oxigênio. E aí, com isso, obviamente, a gente vai ter uma oxigenação maior e melhor, sim. Lembrando que hoje o sangue doado, né, dependendo do tipo de bolsa utilizada para sua conservação, ela tem uma validade de 35 até 42 dias. Então a gente consegue manter essas bolsas, né, mesmo que seja um doador que esteja ali quase no final da sua carreira como doador, como você disse antes da entrevista, Godinho, era 69 anos, a última doação que ele acabou fazendo. Mesmo esse sangue ele vai valer da mesma forma de 35 a 42 dias, não tem problema nenhum, e a gente vai ter a oferta de um sangue de qualidade da mesma forma. Nós nem vamos buscar lá na história, quando o Papa pegava aquela criança para pegar o sangue, não queria morrer, que era um rei lá, mas a história é pesada. Exatamente. Vamos mas passar assim, essa parte, mas eu acho que faz muito sentido que se eu doar sangue, o meu corpo vai produzir um sangue novo e eu vou ter essa oxigenação melhor, faz todo sentido, isso né? Eu não sabia. E por que não pode ser frequente? Porque tem que esperar os 3 meses mulher, 4 meses mulher e 3 meses homem. Porque o que acontece? Quando a gente, né, faz uma doação, a gente está ali, né, retirando em torno de 450 ml de sangue em cada doação. O que acontece? Para produzir essas novas células, esse novo conteúdo de sangue, nós precisamos de matéria-prima. A principal matéria-prima que nós temos aí para a produção de sangue seria, de fato, o ferro. O que acontece? Hoje a gente sabe que a alimentação única e exclusivamente, a gente consegue manter o nosso corpo suprido, mas a gente não consegue ampliar em caso de espoliação frequente dessa quantidade de ferro no corpo. Então, quando a gente fala, vamos supor que um doador queira doar sangue uma vez por mês, por exemplo, ele vai conseguir, com essas doações, espoliar de forma muito significativa a quantidade de ferro do seu corpo, e aí, obviamente, ele vai acabar desenvolvendo, e fatalmente ele vai desenvolver um quadro de anemia. Anemia, de fato, por ferro deficiência e anemia por E na plaqueta você não tira o ferro daí. Quando eu dou a plaqueta... A plaqueta a gente retira somente a plaqueta. Então, todo o sangue, toda a série vermelha do nosso sangue, ela é devolvida para o doador. E eu vou produzir novas plaquetas da mesma forma. E aí eu vou produzir exatamente novas. Só fica com a bolsinha amarela, exatamente. A bolsinha vermelha volta tudo para o doador. Então, é por isso que, no caso da plaqueta, a gente consegue fazer a doação a cada 30 dias. Ô Márcio, você vai ter algum comercial antes de a gente contar o segredo dele ou vamos direto? Justamente agora, 7h26, vamos chamar um comercial, e tomar depois, uma água. O Lorival vai rever a pergunta aí. Eu não sei se ele vai estar aqui depois do comercial, porque aguardem, eu vou contar um segredo do Cláudio, tá? E meu Deus, precisa saber. Se ele não estiver aqui na volta, você já sabe. Correu. Já nós voltamos então com o primeiro jornal. Agora 7h30, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM, hoje recebendo o diretor do Hemocentro, Dr. Cláudio Miranda. Nós temos pergunta do ouvinte sobre esse assunto, Ellen. Nós temos a pergunta aqui do Diego, ele falou bom dia a todos, uma dúvida, sou portador da síndrome de Van Hildebrand, posso doar sangue? Quem tem a doença de Von Willebrand, ela é uma doença específica da coagulação sanguínea. A gente não faz hoje, infelizmente, Diego, eu fico muito feliz de você ter a vontade, o altruísmo de querer doar sangue, mas infelizmente, como é uma doença que está relacionada a parte do sangue, a coagulação sanguínea, infelizmente a gente não consegue receber a sua doação. Mas já te falo, Diego, apesar de você não poder ser um doador, você pode ser um agente captador de sangue. Então, o que você pode fazer é justamente, dentro do seu ciclo familiar e de amizades, conseguir pelo menos não somente um, mas 2, 3, 5 doadores
que podem te representar no Hemocentro de forma brilhante, e com isso a gente conseguir uma captação até maior do que apenas a sua doação. Doutor Cláudio, a gente comentava aqui nos bastidores, né? E na minha vida no meio da comunicação, eu sempre ouvi aquele questionamento: por que o Hemocentro não vem até o doador? Que você não tem um posto de coleta no centro da cidade? Enfim, é uma coisa interessante, e o doutor estava explicando, e seria interessante explicar para os ouvintes também como funciona essa coleta externa do Hemocentro. Essa é uma ação muito importante que nós temos no Hemocentro, Márcio, e é uma pergunta bastante interessante, porque nos últimos 2 anos o Hemocentro veio com um trabalho forte e investindo pesado na parte das coletas externas. Nós fizemos uma parceria junto aos municípios da região, através de uma facilitação do nosso Departamento Regional de Saúde. Nós conseguimos chegar em praticamente 30 secretários de saúde, que são os secretários da região do Polo Cuesta, que é aqui de Botucatu, e da região do Vale do Jurumirim, que é a região de Avaré. E com isso nós conseguimos montar literalmente uma grade de coleta externa. Pelo menos nós iniciamos com uma coleta externa por mês, passamos para 2. Novembro praticamente já vão ser 4 coletas no mês, elas já estão quase de forma semanal. E hoje, se a gente for pensar em não ter coleta externa no Hemocentro, eu acho que a gente não consegue a manutenção dos nossos estoques. Ela tem sido uma ação crucial na manutenção dos estoques seguros do nosso Hemocentro aqui em Botucatu. E agora, né, aí vem de fato a nossa colocação. Nós estamos localizados num município de 150 mil habitantes, é o maior município do Polo e é o maior município, se a gente for ampliar mais entre o Polo e o Vale do Jurumirim. Então, e aqui? Nós não vamos montar um posto de coleta aqui? Então, existe essa discussão. Nós começamos essa discussão na gestão passada com o prefeito Pardini. Essa discussão já foi feita esse ano com o nosso vice-prefeito e secretário de saúde, doutor André Espadaro. Ele foi muito receptivo com a ideia da gente montar o posto de coleta do Hemocentro aqui no município. A gente tem estudado qual seria o melhor lugar para ter logística de estacionamento, para ter um local adequado para a gente montar os equipamentos, montar as cadeiras de doação, né, de forma tranquila para a nossa população. Então, eu vou dizer igual eu falei aqui nos bastidores para vocês, tá no forno essa ideia. A gente acha que em 2026 a gente consegue tirá-la do forno e oferecer para nossa população uma sala de coleta no município de Botucatu. Que bom. Sua pergunta então, Lorival? Não, minha pergunta não. Ai. Vou contar um segredo, pessoal. Todo mundo já sabe que o Cláudio, além de um médico ímpar, com uma capacidade de diagnóstico que poucas vezes eu pude ver num médico, eu te admiro por isso. Foi médico do pronto-socorro, enfim. Além dele fazer... O Cláudio foi médico da saúde da família, viu? Eu entrevistei ele em Vitoriano em 2010, acho que foi. Ele é aquele médico generalista que ele sabe um pouco de tudo. Lá. Hoje você vai no médico, eu lembro que uma vez foi no médico para cuidar da mão direita, o médico falou: não, eu só cuido da mão esquerda. Tem diferença de uma mão para outra. Médico que hoje cuida de tudo são raros, tá? E tem que ter esse conhecimento, e o Cláudio é um desses. É um cara que consegue fazer diagnóstico como poucos que eu vi. Então já tem a minha admiração por isso. Além disso, ele consegue fazer um ceviche melhor que muito o mestre-chefe e pilota uma churrasqueira muito bem. Isso todo mundo já sabe. O que muita gente não sabe, ouvintes, é que na época da pandemia, quando nós estávamos naquele desespero, precisando de uma tábua de salvação, que no caso era a vacina, não existia vacina suficiente no mundo para todo mundo. O Brasil foi começar a produzir a sua própria vacina. Só que para produzir uma vacina naquela velocidade, precisava do quê? Cobaias. Cobaias humanas. Alguém que pudesse ir lá e fazer os testes para ver se vai funcionar ou não vai funcionar. Se não vai dar reação. Se não vai dar reação, se não vai virar jacaré, né? Exato, não virei, hein? E o Cláudio foi um desses voluntários. Ele foi por várias vezes. Conta essa história um pouco para nós, Cláudio.
A gente, né, bom, na época da pandemia, a gente sabe toda a dificuldade que foi, a logística das vacinas, enfim, a corrida, eu falo que a corrida das vacinas foi igual à corrida espacial, né? A gente estava correndo rumo ao desconhecido. E quando o Brasil iniciou a discussão da Coronavac, iniciou a discussão da produção de uma vacina própria, a gente teve vários centros no Brasil que foram fazer a testagem dessas vacinas justamente para saber se de fato ela ia fazer a proteção a qual ela estava ali encomendada para fazer. E um desses centros foi aqui em Campinas, nossa querida cidade vizinha, aqui a 200 quilômetros de Botucatu. E esse trabalho, quando eles começaram lá, eles procuraram voluntários para que eles pudessem fazer toda essa testagem, e o Lorival lembrou dessa história agora aqui. Eu acabei sendo um desses voluntários, então foram talvez dezenas de viagens lá para Campinas, e de fato era muito difícil, porque a gente no mesmo dia passava por 3 ou 4 testagens, e era aquela testagem do suave, que era aquele cotonete horroroso, que parece que vai na alma da gente, aquele cotonete. Então tinha dias que a gente fazia 3, 4 testagens, fazia muitas coletas de sangue, e obviamente a gente fez isso de fato para, né, não ganhei nenhum dinheiro por isso, né, não foi remunerado. Mas eu acho que foi um ato, imagina, naquele momento, gente morrendo para tudo quanto é lado, precisando de uma vacina, sem saber se aquilo ia funcionar ou se aquilo ia acelerar o teu processo, ia te matar. O Cláudio foi uma dessas pessoas que se propuseram isso. Eu acho que esse foi um ato muito bonito. Você tem a minha gratidão, a gratidão de todo mundo. Você é cidadão botucatuense? Ganhou esse título já ou não? Não ganhei. Ô, vereadores, que vocês estão esperando na hora de escolher uma pessoa para ganhar o título de cidadão botucatuense? Está aqui um candidato, o Cláudio. De onde você é, Cláudio? Eu sou de Rancharia, São Paulo. Sou lá ele merece, tá? Ele merece com todas as honrarias esse título em Botucatu, pelo trabalho que ele desenvolveu, pelo trabalho que ele desenvolve, pelo que ele já fez, não só por Botucatu, mas por todos nós, nesse momento aí, que ele foi um desses voluntários. Muitos não teriam essa coragem, viu, Godinho? Concordo. Foi bem porque legal. Naquele momento era assustador. Você não sabia. Ainda nós tínhamos gente falando, vacina vai te matar, né? Dá efeito colateral. Vai dar efeito colateral. Tu vai virar jacaré. A vacina virou o que era para ser de fato a salvação para muitas pessoas, infelizmente, né? Ela acabou virando um vilão e quase que algo a não ser feito, né? Graças a Deus a gente conseguiu acabar com esse mito. Uma coisa é você tomar a vacina depois que foi testada e tomar antes. Se saber o que vai acontecer. Eu não me arrependo, viu, Lori, de ter feito isso, porque de fato a gente via lá que as pessoas que estavam lá, né, e eram dezenas, né, não sei nem te dizer quantas pessoas naquele momento participaram daquele estudo, mas foram talvez milhares de pessoas que participaram, e você via que as pessoas estavam lá com aquela sensação de esperança, né, de que de fato aconteceria o que de fato aconteceu, né, depois do uso e da implantação das vacinas, no caso da Covid, e você via que as pessoas estavam ali de fato por puro altruísmo mesmo. Então, que bom que você lembrou dessa história, Lori. Ela estava aqui dentro do meu coração guardadinha aqui. Ela de fato é uma coisa que me deixa muito feliz e muito orgulhoso também. Me deixa muito orgulhoso de você ser meu amigo, de fazer parte da nossa comunidade, fazer parte da minha família, tua filha, amiga da minha filha, enfim. Sim. Você é uma pessoa muito querida, tá? E tem o meu respeito e gratidão eterna, Cláudio. Eu que agradeço, Lori, e agradeço do espaço aqui de estar abrindo o coração aqui para toda a comunidade, que de fato essa é uma história muito, muito bacana e que eu fico muito feliz de ser lembrada. Era segredo, mas eu acho que esse é um segredo bom, né? Um segredo que tem que ser assim divulgado. Revelado. As pessoas têm que saber que essa cidade tem muita coisa boa, tem muita gente boa, a gente tem que se orgulhar dela, assim. Tem gente que só quer falar mal, né, Godinho? Exatamente. Quer derrubar a cidade, quer derrubar as pessoas. Aqui não, a gente quer trazer o lado bom de Botucatu. E esse é um dos lados bons.
Muito legal, bom. Que legal, uma bela história, muito bom da gente saber, né, que isso aconteceu e sempre agradecendo a ciência e nas pessoas que acreditaram, como o doutor Cláudio, na ciência. Né? Sempre, com certeza. Doutor Cláudio, muito obrigado, viu, por ter vindo aqui para falar a respeito do Hemocentro, contar a sua história, com a entrevista que as pessoas realmente se entusiasmem a fazer a doação de sangue e conte sempre com a gente aqui, viu? Essa é a intenção, Márcio, eu que agradeço. Então eu quero aqui fazer um convite à população. O Hemocentro ele funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h30, aos sábados das 7 às 12 horas. Estão todos convidados. Nós estamos nessa semana comemorando o Dia Nacional do Doador de Sangue. Nós estamos com uma programação super especial, com um acolhimento, um café melhor para os nossos doadores. Nós estamos com a nossa mascote lá, a Gotita, que tem divertido bastante os nossos doadores lá na praça. Então estejam todos convidados e também convidados a conhecer a nossa nova estrutura. Qual que é o recorde de que vocês conseguiram em um mês? Em um mês, vamos falar de dia que é mais fácil, porque senão eu vou ter que multiplicar pelos dias aqui. E você é bom em medicina, não em matemática. A gente teve, né, quando a gente fez aquela carreta, né, a gente teve um momento que a gente fez uma coleta com a carreta ali na frente da prefeitura, na Praça Rubião Júnior. Nós tivemos ali num dia que a gente conseguiu quase 250 doadores. Então, realmente, isso é um volume, representa quase metade do nosso estoque seguro. Isso, de fato, é um número bastante interessante. E nós tivemos uma coleta externa no Shopping Parque Botucatu, que nós fizemos também, que nós conseguimos quase 180 doadores em um dia, em um único dia. Esse também é um número bastante histórico pra gente, lógico. Conseguir 500 em um mês, então seria um número fantástico. Não, conseguir 500 no mês a gente consegue. Hoje a gente consegue num mês, a nossa meta, ela é pelo menos 1.500 doadores por mês. Nossa! Num mês. Que bom. Nós estamos chegando a 1.300. Então a gente acredita que agora, com essa ampliação do Hemocentro e com o aumento das atividades da coleta externa, eu acho que agora, até o primeiro trimestre de 2026, a gente chegue nas 1.500 doações por mês. Vamos chegar. Que bom. Muito bom. Muito obrigado, doutor. Bom dia, viu? Eu que agradeço, um abraço a todos e uma ótima semana. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.